Olá, participantes do 30 Semanas, olá você que é voluntário e seja bem-vindo, você que está chegando, assistindo pela primeira vez a esse vídeo, todos vocês são bem-vindos, especialmente você aí que está chegando pela primeira vez. Nós somos a Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Paz e Piedade, nós adotamos um programa chamado 30 Semanas e dentro desse programa nós usamos algumas ferramentas, dentre elas esse devocional que nós temos aqui comentado a cada dia, é o devocional chamado Um Dia de Cada Vez, da editora Inspire da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Nós temos usado então tudo isso para cuidar, tratar da nossa vida emocional juntamente com o nosso espiritual. Tem sido uma bênção e nós temos então compartilhado aqui com todos, né? Para que isso possa ser divulgado ao máximo. Então, se você está aí assistindo e gostar, clica no like, compartilha com alguém, segue as nossas mídias, 30 Semanas Paz, tanto no YouTube quanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Você pode ter mais informações, né? E acompanha com a gente aqui tudo que está acontecendo, tá bom? Nós hoje seguimos na semana 9. Na semana 9 nós estamos falando sobre aprender a confiar nas pessoas, né? Esse grande desafio de confiar nas pessoas. Mas já caminhamos bastante, estamos hoje aqui no dia 5. O dia 5 fala sobre ambientes seguros para se abrir. Ambientes seguros para se abrir. Temos uma passagem aqui de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, 10 e 11, que diz assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Olha, perceba que Paulo, nessa passagem, Paulo, aqui no comecinho, né, do verso 10, diz assim: Ele nos livrou. Mais adiante ele diz assim: enquanto vocês nos ajudam. E ele reforça um pouco antes que da esperança de que Ele continuará a nos livrar. Então perceba que nessa passagem Paulo vem falando sobre essa dupla confiança, né? De confiar em Deus, de que Deus é quem vai de fato nos livrar de todas as coisas, mas ele fala de uma ajuda em oração, ajuda das pessoas, ajuda de vocês, ele falou. Então perceba que isso caminha junto. E eu estou frisando isso hoje aqui, porque eu quero lembrar, né? E é o que nos lembra aqui esse devocional, da questão de nós nos colocarmos diante de Deus para nos humilharmos completamente, para confessarmos a Ele, para colocar diante dEle tudo que está dentro de nós, todas as nossas dúvidas, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, nos prostrar totalmente como Davi fez no Salmo 32, de 1 a 5. Nós não vamos ler esse salmo aqui, porque amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas nesse salmo, Davi mostra o coração dele, né? Apesar de ter errado tanto na vida, e aqui ele está confessando um pecado muito grave, que a gente vai comentar mais amanhã, mas ele mostra esse coração de se prostrar, de não ter vergonha, de se colocar diante de Deus. Mas é importante também, e isso nós precisamos, e a passagem, né, nos remete a isso, que nós também reconheçamos a nossa necessidade de expor nossas vidas a alguém, porque nós temos falado muito isso aqui. Nós confessamos o pecado a Deus para pedir perdão e sermos perdoados, mas nós precisamos compartilhar com alguém os nossos dramas, as nossas dúvidas, nossos erros, para que a gente possa, os nossos traumas, para que a gente possa ir sendo tratado dessas coisas, porque senão eu demorei muito a perceber isso na minha vida cristã, porque senão a gente é perdoado por Deus,
mas a gente continua vivendo uma vida que não é plena, enquanto que a gente poderia tratar as coisas, né? Porque a gente vai jogando para debaixo do tapete. A gente confessa a Deus, mas fica quietinho no nosso canto, não conversa com ninguém, não expõe a ninguém. E que, de certa forma, isso tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, porque na hora que a gente confessa alguém, na hora que a gente expõe alguém a nossa própria vida, a gente está abrindo, não é? Das coisas que muitas vezes estão ocultas a nós mesmos. Muitas vezes não, porque há muitos pecados que têm consequências que são vistas facilmente pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí, o que é que nós precisamos fazer? Além de confessar ao Senhor, nós precisamos então estar compartilhando com alguém e termos a consciência do que os nossos erros, que Deus trabalha nos nossos erros, Deus trabalha nos erros dos outros. Né? Essa questão de nós estarmos então confessando uns aos outros é para que haja essa oportunidade do trabalho nas nossas próprias vidas. Porque assim é que nós vamos sendo refinados. Eu queria trazer para nós aqui rapidamente algumas passagens bíblicas, né, que falam sobre essa questão de ser refinado ao fogo. Porque nós aprendemos com o nosso erro, aprendemos com os erros dos outros, para que a gente não cometa, né, nós nos submetamos a esse processo, mas para que a gente não deixe de cometer erros e falhas. Olha o que a Bíblia fala sobre essa questão de passar no fogo. Salmo 26:2 diz assim: examine-me, Senhor, e submeta-me a provas, sonda meus sentimentos e minha mente. Então, Deus, se nós nos expomos a Deus e as pessoas, Ele vai estar sondando, Ele vai estar examinando os nossos sentimentos para que a gente possa ir sendo curado. Pois, Salmo 66:10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Só quem é purificado é quem é posto à prova, quem é passado pelo fogo. Isaías 48:10, eis que eu mesmo te refinei, todavia, não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Então, inevitavelmente, meu irmão, minha irmã, nós precisamos passar por situações para quebrar o nosso orgulho, quebrar a vaidade, nós reconhecemos quem é o Senhor. E aí nós vamos sendo refinados. Jeremias 17:10 diz assim: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Olha só o que a palavra diz. 1 Pedro 1:7, eu vou acabar por aqui. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Então, tudo que nós passamos serve para que nós aprendamos comigo mesmo e com o outro, mas também vai servir para que nós aprendamos a estar, que isso resulte em louvor, que isso resulte em glória e honra ao Senhor. Por isso nós precisamos nos expor diante de Deus, confessar tudo, mas precisamos também colocarmos diante dos irmãos. Nós temos aqui uma frase hoje que diz assim: enquanto não conseguirmos viver sem tirar nossas máscaras, não receberemos também a cura pela confissão, o bálsamo de nos sentirmos livres. Senhor, nós queremos nos sentir sim livres, queremos nos despir totalmente diante do Senhor, também colocar diante dos nossos irmãos, para que nós possamos tanto ter os nossos pecados perdoados, mas também nós possamos ser sarados. Nós colocamos diante do Senhor isso hoje, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá.